Abrimos a palavra de Deus, nós vamos ler a palavra do Senhor, livro de 1 Crônicas, capítulo 13, no versículo 7. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7. Você que pudesse colocar de pé, em referência à palavra de Deus, livro de 1 Crônicas, capítulo 7, capítulo 13, versículo 7. Quem achou, diga amém. Vamos prestar atenção na leitura da palavra do Senhor. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro, e Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com saltérios, com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. E Davi se encheu de tristeza. Nós vamos parar aqui. Quero convidar você para nós orarmos neste momento. Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor para esta palavra nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Fale com Deus, feche seus olhos agora, vamos orar. Soberano Deus e maravilhoso Pai, Senhor, mais uma vez nós queremos, Senhor, te agradecer, por podermos, ó Senhor, ter o privilégio de ouvir, Senhor, a tua santa e gloriosa palavra. Neste momento, Pai, pedimos agora a tua direção. Senhor, não queremos falar, ó Pai, de nós mesmos, mas queremos, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar ao nosso coração nesta noite. Que esta palavra, Senhor, venha ser uma palavra, Pai, revelada aos nossos corações, capaz de nos edificar, de nos abençoar. Que esta palavra, Senhor, ela venha cair em uma boa terra, Senhor. Que o Senhor venha preparar, ó Pai, os nossos corações nesta noite para receber a tua palavra, Pai, de bom grado, de boa vontade. E que esta palavra, Senhor, possa produzir em nós os seus frutos, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ministra ao nosso coração, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha ter liberdade, Pai, nesta noite, para operar, enquanto esta palavra, Senhor, estiver sendo ministrada. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar em nossos corações, Senhor Deus, que a tua unção, Senhor, possa nesta noite quebrar, ó Pai, todo jugo, Senhor. Que a tua palavra venha ser confirmada nesta noite, através dos teus sinais. Que o Senhor nesta noite venha operar em nosso meio, em nossas vidas, nas famílias, Senhor, de cada pessoa que está nos assistindo nesta noite. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Graças a Deus, Deus seja louvado nesta noite. Aqui, meus irmãos, nesse texto, nós vemos algo que começou com uma cerimônia suntuosa, com a presença do rei, com a presença de todo Israel, toda a congregação de Israel estavam ali reunidos os sacerdotes, os levitas. Havia ali uma adoração verdadeira, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com símbolos, com tamborins, com trombetas. Havia ali energia. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos mostra que eles se alegravam perante o Senhor com todas as suas forças. Uma outra versão diz que eles cantavam ao Senhor com todas as suas forças. Não era uma adoração maçante, não era algo sonolento, era algo que havia, meus irmãos, vida, havia ali um culto brilhante, uma adoração a Deus verdadeira, e eles estavam agora adorando, cantando, louvando ao Senhor. Mas tudo isso fracassou e terminou em lamentação, terminou em tristeza, terminou em lamentos, choro e morte. Nós, meus irmãos, aqui nesse texto, nós podemos aprender aqui algumas lições para a nossa vida. A primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que as coisas certas, elas devem ser feitas do modo certo. Amém? Davi, ele propôs no seu coração levar a arca do Senhor da casa de Abinadab em Kiriat Jearim. A arca do Senhor havia permanecido lá por 20 anos, e agora Davi, ele propõe no seu coração trazer a arca do Senhor para a cidade de Davi, para Jerusalém. Isso que Davi, ele propôs no seu coração, estava certo, estava correto, mas Davi, ele executou do modo errado. Davi, ele quis fazer como os filisteus. Quando os filisteus, eles capturaram a arca do Senhor, a arca da aliança, a arca do concerto, e levaram a arca do Senhor para as suas terras. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos mostra que a mão do Senhor foi pesada contra os filisteus, e logo então eles perceberam que eles não poderiam ficar com a arca do Senhor nas suas terras, e eles então se reuniram e colocaram a arca do Senhor sobre um carro novo, guiado por 2 vacas, e soltaram então aquelas vacas, e elas saíram então correndo e berrando, e foram direto para as terras de Israel. Quando os filisteus, eles fizeram desta forma, Deus, ele não trouxe nenhum juízo, nenhum julgamento sobre os filisteus, porque os filisteus, eles não conheciam as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Mas agora, Davi, ele vai trazer a arca da casa de Abinadab, e Davi, ele quer fazer também da mesma maneira que os filisteus fizeram. Davi, ele prepara agora um carro novo, e ele ata ali os bois,
naquele carro novo, e a palavra de Deus nos mostra que Uzá e Aiô, eles guiavam o carro, e aconteceu que chegando na eira de Nacon, Uzá, ele estende a sua mão para poder segurar a arca do Senhor, porque os bois tropeçaram e a arca pendia, e Uzá estende a mão para segurar a arca, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ele ter estendido a sua mão sobre a arca, e o Senhor então o feriu, e ele morreu ali perante o Senhor. Nós, meus irmãos, vemos que não houve nenhum julgamento quando os filisteus fizeram desta forma. Como eu disse, porque eles não conheciam. Mas Davi, ele conhecia os mandamentos do Senhor. Ou pelo menos, Davi, ele deveria conhecer os mandamentos do Senhor. E ele deveria saber que a arca do Senhor, ela deveria ser transportada pelos sacerdotes sobre os seus ombros, e por isso a sua tentativa de trazer a arca foi uma tentativa fracassada. Algo que começa com tanta alegria, agora termina em lamento, em tristeza, choro, morte. Nós, meus irmãos, a primeira lição aqui que nós aprendemos, como eu disse, é que as coisas certas, elas devem ser feitas da maneira certa, do modo certo. Amém? Nós sabemos que servir a Deus é certo. Servir a Deus é certo ou não é? Amém? Nós estamos aqui servindo a Deus, não é verdade? Então, servir a Deus é algo, meus irmãos, que é certo, é o nosso dever, é a nossa obrigação. Esse é o dever de todo homem, é o desejo de Deus que todos nós servimos a Deus e venhamos conhecer ao Senhor, mas nós devemos servir a Deus do modo certo. Muitas pessoas querem servir a Deus, mas querem servir a Deus do seu modo, do seu jeito, da sua maneira. Tem pessoas que falam assim: eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a Deus na minha casa. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos fala no livro de Hebreus: e não deixando de congregar, como é o costume de alguns, quanto mais nós vemos que aquele dia se aproxima. Qual é o dia? O dia do Senhor, o dia do grande rei, da volta do grande rei. Então a palavra de Deus está dizendo que nós não podemos deixar de congregar como é o costume. As pessoas vão desenvolvendo hábitos e costume, começa às vezes deixar de vir na igreja, e isso acaba se tornando um hábito, um costume, e depois a pessoa não consegue mais congregar, não consegue mais vir para a igreja. Há aqueles, meus irmãos, que eles têm a consciência de que precisa ter uma igreja, de que precisa ter um lugar para poder congregar, para poder se reunir, para poder adorar a Deus, para poder buscar a Deus. Então começa aquela peregrinação, não é? De igreja em igreja. Quando alguém chega para essas pessoas, quando o pastor, por exemplo, chega para essas pessoas, para que eles venham se firmar e venham membrar na igreja, às vezes eles dizem assim: não, eu só estou aqui, só visitando, eu só estou aqui para ver se eu me identifico aqui com essa igreja. Então as pessoas às vezes querem escolher a igreja,
quer escolher o pastor, quer escolher o seu cargo, eles querem servir a Deus, mas querem servir a Deus do seu modo, quer servir a Deus da sua maneira, quer servir a Deus do seu jeito, não tem nenhuma consideração para com o plano de Deus na sua vida. Irmãos, nós sabemos que é muito raro as pessoas que às vezes chegam na igreja e falam: olha, pastor, pode contar comigo, eu estou aqui, eu quero fazer a vontade de Deus, eu sei que é o plano de Deus estar aqui, e então conte comigo. Nós sabemos que às vezes isso é raro acontecer, é raro as pessoas que permanecem numa igreja. Eu gostaria de perguntar: quantos estão aqui? Levante sua mão, você que está aqui desde o começo dessa igreja, ou que já está aqui um certo tempo nessa igreja. Olha que bênção, glória a Deus. Eu diria que 80% dos irmãos que estão aqui já são pessoas que estão aqui há algum tempo, né? As irmãs postaram agora esses dias aí, quantos anos a igreja tem aqui, a terceira igreja? 26 anos fez ontem. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? 26 anos. Irmãos, 26 anos, não é? Tem pessoas que estão aqui já há 26 anos que estão servindo ao Senhor aqui neste lugar. Eu sei que durante todo esse tempo vocês já passaram por diversas situações, já passaram por vários pastores, já tiveram motivos para poder ir para um outro lugar, para poder ir para uma outra igreja, mas vocês não foram, porque vocês têm a consciência que Deus tem um plano na sua vida. Amém? Vocês estão aqui porque você sabe que Deus te chamou e Deus te colocou aqui, e Deus tem um plano na sua vida, é aqui, e você quer estar no centro da vontade de Deus, e você quer cumprir o plano de Deus na tua vida, e é por isso que você tem permanecido até hoje e vai continuar até o fim da sua caminhada. Amém? Porque você reconhece que Deus tem um plano na tua vida, que Deus tem um propósito na tua vida, de você estar aqui, de você servir a Deus aqui. Mas, meus irmãos, há pessoas que às vezes querem servir a Deus, mas querem servir a Deus sem nenhuma consideração, nem com o plano de Deus na sua vida. E muitos também não têm nenhuma consideração nem para com os mandamentos de Deus. Você vê que quando Davi, ele fez aquele carro novo, eu acredito, meus irmãos, que Davi, sendo ele um adorador como Davi era, eu acredito que Davi, ele fez aquele carro com um certo zelo. Eu acredito que Davi fez o melhor. Eu acredito que Davi, ele tenha talvez escolhido a melhor madeira, o melhor artífice ou o melhor construtor ali para construir aquele carro. Ele talvez escolheu os seus melhores bois para poder puxar ali aquele carro. Davi, ele fez tudo do melhor que ele poderia fazer, mas nessa questão, preste atenção no que eu vou dizer. Davi, embora tenha sido zeloso, embora tenha tido feito melhor, embora ele tenha investido dinheiro e gastado dinheiro com aquilo, naquela questão, Davi não considerou os mandamentos do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Naquela questão, Davi não levou em conta os mandamentos do Senhor, não levou em consideração os mandamentos do Senhor, e acabou em fracasso. Tudo aquilo que começou
com grande alegria, com grande multidão, com todo Israel, com toda a congregação, acabou em fracasso. E às vezes, meus irmãos, eu repito, nós queremos servir a Deus, mas nós queremos fazer do nosso modo, nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Por exemplo, às vezes a jovem vai namorar. Namorar é certo, não é verdade? O namoro em si não é errado. A pessoa tem que namorar para poder conhecer, não é verdade? Um ao outro, para depois casar, para depois pensar num futuro casamento. Mas o problema, meus irmãos, é que às vezes começa a namorar, mas depois começa a fazer do modo errado. Começa a fazer igual o mundo, começa a ficar, não é? Começa a posar na casa do namorado. Aí está o erro. As coisas certas, elas devem ser feitas do modo certo. É por isso que muitas vezes, meus irmãos, termina em fracasso. Às vezes a jovem, ela começa a namorar, mas em vez dela escolher, por exemplo, um jovem que é da sua fé, um jovem que é crente, que é convertido, que é um servo de Deus, que é um homem de Deus, aí ela começa a namorar, mas ela escolhe um rapaz lá do mundo, não é? Um rapaz que não crê em Deus, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a verdade. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela não é levada em conta. A palavra do Senhor fala: e não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Mas às vezes nessa questão nós queremos servir a Deus, mas nessa questão nós não levamos em consideração o conselho de Deus, conceito de Deus. E depois o pastor vai falar, pastor, mas eu vou orar até ele se converter. Amém, não é? Amém. Mas sabe o que acontece, irmão? Já estou na igreja há algum tempo, eu já vi esse filme várias vezes. Camarada dá um migué, camarada vem um tempo na igreja ali para ludibriar ela, depois que casa, aí ela fala: bem, vamos para a igreja hoje? Ele fala assim: ó, você quer ir para a igreja, você vai, eu vou para o bar, vou tomar minha cerveja. E vai lá e enche a cara mesmo, e chega em casa e depois bate na mulher e bate nos filhos. Está entendendo? Então, meus irmãos, isso aí é algo que já está cansado de ver. E às vezes a gente nem prega na igreja, a gente nem fala na igreja. E quando você que é jovem, você que quer um casamento, você que está na igreja e tem compromisso com Deus, e ama a Deus, e quer servir a Deus, não é porque o cara está na igreja que ele é crente, não. Você tem que vigiar, você tem que ver os frutos dele. Porque, irmãos, olha, falar, até papagaio fala, não é verdade? Aí eu sou crente, sou da igreja lá do pastor Jaime, não é? Então, veja bem, então nós precisamos, não é só ser ludibriado, não, nós temos que ver os frutos, meus irmãos. Olha, eu já vi, pessoa que se dizia crente, chegar para mim e falar a respeito da sua esposa, falar assim: eu vou encher ela de filho e vou largar dela. Não falou isso não, falou um palavrão mais vulgar ainda, está entendendo? E fez isso mesmo, largou a esposa e arrumou uma mais nova, largou ela cheia de filho e arrumou uma mais nova, e diz que é crente, e está na igreja, entendeu? Então, nós vemos que as coisas certas, elas têm que ser feitas da maneira certa, porque senão termina em fracasso. Aí você vê um casamento, uma jovem que às vezes esperou tanto tempo para poder casar, aquela festa, aquela alegria, mas depois termina em lamento, tristeza, choro, desquite, divórcio, um para um lado,
outro por outro. Quantas pessoas, meus irmãos, estão sofrendo hoje? Quantas mulheres estão sofrendo hoje? Por causa disso aqui. Não considerar os mandamentos de Deus em uma determinada questão. Davi não era um pecador, ele estava servindo a Deus tudo certinho nas outras questões, mas errou numa, trouxe fracasso, derrota, trouxe morte, trouxe tristeza. Algo que começou tão bom e terminou mal. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, que é muito importante, meus irmãos, isso para nós que é crente, nós precisamos aprender, é que não houve sacrifício. Diga comigo, não houve o quê? Sacrifício. Você vê que agora, da segunda vez que Davi, ele vai levar a arca, na segunda tentativa agora, Davi, meus irmãos, ele era um homem de Deus, e Davi, então ele começa agora a analisar, ele começa a refletir, falou, mas por quê que nós fracassamos? Nós tinha tudo para dar certo, por que que fracassou? Davi, ele começa agora a refletir, ele começa a analisar a situação, ele começa agora, meus irmãos, a ponderar a situação. E Davi chega a uma conclusão. A primeira conclusão que ele chega, ele fala, ninguém pode levar a arca do concerto do Senhor, senão um só, o sacerdote, os levitas. Olha lá, ele começa agora a achar a raiz do problema. Davi falou assim, por quê? Porque o Senhor os elegeu e o Senhor os escolheu eternamente. Boi não pode levar, cavalo não pode levar, jumento não pode levar, ovelha não pode levar, homem qualquer não pode levar. Quem pode levar a arca é só os sacerdotes, sobre os seus ombros. E o segundo erro que nós vemos aqui, não houve sacrifício. Agora, na segunda tentativa, quando os sacerdotes, eles pegam ali a arca do Senhor, quando eles dão um passo, eles sacrificam 7 bois e 7 carneiros. Fala comigo, 7 bois, 7 novilhos e 7 carneiros. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa aqui, não há como servir a Deus sem sacrifício, amém? Não há como nós servirmos a Deus se não houver sacrifício. Nem Jesus, ele serviu a Deus sem sacrifício. Jesus, ele ofereceu a Deus o maior sacrifício, que foi o sacrifício de si mesmo, na cruz do Calvário. Nós cristãos, nós queremos servir a Deus hoje, mas nós não queremos fazer nenhum tipo, meus irmãos, de sacrifício. E é por isso que nós estamos muitas vezes fracassando, porque não há sacrifício. Até para você vir para Jesus, sacrifício está envolvido, irmãos. A palavra de Deus, ela diz em Lucas 14, 26, Jesus falou assim, olha, ninguém pode vir a mim, se não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus irmãos, suas irmãs, e aborrecer a sua própria vida. Aquele que não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos, que até para vir a Ele,
Nós precisamos entender que há um sacrifício envolvido quando você tomar uma decisão e falar assim: olha, eu vou ser evangélico, eu vou ser crente. Não é todo mundo que vai aplaudir você, não é todo mundo que vai falar: oh, glória a Deus, aleluia, até que enfim. Não, há muitas pessoas, principalmente da tua família, que vai se levantar contra você. Principalmente se você vem de uma família de tradição, de outra religião, eles vão levantar contra você, eles vão criticar você. Tem pessoas que chegou a um extremo, às vezes, dos pais falar: oh, se você virar crente, você não é mais meu filho, você não entra mais nessa casa. Então, meus queridos, nós sabemos que servir ao Senhor, vir a Jesus, sacrifício está envolvido, amém? Se você estiver disposto a sacrificar para o Senhor, você vai seguir em frente. Você, graças a Deus, você está aqui, porque certamente você permaneceu, você foi em frente, e hoje está aqui, servindo a Deus. Por que que Jesus elogiou? Ele elogiou a oferta daquela viúva pobre, porque sacrifício estava envolvido naquela oferta. Você vê que Jesus, ele chama ali os seus discípulos, estava sentado ali diante da arca, onde as pessoas estavam depositando ali as suas ofertas, os seus dízimos, talvez, dinheiro. E a Bíblia diz que Jesus, ele fala para os seus discípulos que ali havia muitas pessoas ricas que estavam ali depositando grandes quantias, mas era daquilo que sobrava. E uma pobre viúva pôs ali 2 moedas, e Jesus chama a atenção dos seus discípulos e diz para eles: olha, na verdade, eu vos digo que esta viúva, esta mulher, ela depositou aqui mais do que todos, porque todos aqui depositaram daquilo que estava sobrando, mas ela, da sua pobreza, ela depositou todo o seu sustento. Diga amém. Por quê que Jesus disse isso? Porque o Senhor, Ele olha, meus irmãos, além da nossa oferta. O Senhor olha, meus queridos, para a motivação do nosso coração. Ele olha para o nosso sacrifício. Às vezes, meus irmãos, aquilo que você trouxe para o Senhor, às vezes não é uma quantia muito elevada, mas às vezes você teve que fazer um sacrifício para poder trazer diante do altar do Senhor. Eu digo a você, meus queridos, para você ser um dizimista fiel, para você ser um ofertante fiel, sacrifício está envolvido, amém? Para você poder honrar a Deus com as suas finanças, sacrifício está envolvido. Há pessoas, meus irmãos, aqui, que poderia talvez estar pagando a prestação de um carro novo, com o seu dízimo, com a sua oferta, mas a pessoa ela traz diante do altar do Senhor, e apresenta ao Senhor, porque entendeu no seu coração que servir a Deus envolve sacrifício, amém? E então a pessoa consagra a Deus aquela oferta, aquele dízimos, queridos, porque sabe que está fazendo ao Deus da vida, ao Deus que nos dá vida, ao Deus que nos dá saúde, ao Deus que nos dá o trabalho, ao Deus que nos dá a respiração, ao Deus que nos dá todas as coisas. Por isso faz com alegria, faz com amor. Então, sacrifício está envolvido em todas as áreas da vida cristã. Se você não entender isso, nós não vamos fazer as coisas certas, do modo certo. Nós sabemos que até para poder estar na igreja, para levar uma vida regularmente na igreja, sacrifício está envolvido.
Não é verdade? Você pensa que é fácil, às vezes a pessoa levantar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, alguns vai trabalhar fora, pega ônibus, trabalha depois de um dia inteiro de trabalho, tem pessoas que trabalham em pé o dia inteiro. Você pensa, meus queridos, que é fácil a pessoa chegar e vir para a igreja depois de um dia inteirinho de trabalho, cansado, às vezes com fome. Muitas pessoas vêm do trabalho direto para a igreja, vêm porque entendeu que para servir a Deus, sacrifício está envolvido. Para servir a Deus, sacrifício está envolvido. Nós precisamos entender que as pessoas precisam muitas vezes se esforçar. As pessoas seguiam Jesus, às vezes 3 dias em um deserto, às vezes acabava a comida, não tinha mais comida para comer, e as pessoas estavam ali seguindo a Jesus, indo ali, acompanhando a Jesus, até que Jesus precisava multiplicar o pão, multiplicar os peixes, para poder saciar a multidão, porque não havia nem comida para eles comer. Por que eles estavam fazendo isso? Sacrifício, esforço para seguir a Jesus. Então há uma necessidade para tudo que você for fazer, para orar, para jejuar, sacrifício, queridos, está envolvido. Ninguém levanta de manhã cedo e fala: hoje eu não estou com apetite de comer, não estou com apetite de beber, não quero nada, hoje eu acho que eu vou então jejuar, vou tirar esse dia agora para jejuar para o Senhor. Não é assim. Quando nós levantamos, o que acontece? Você quer comer, você quer beber, você que está acostumado com o teu café, seu pão, você quer comer, você quer beber, mas muitas vezes você deixa isso de lado, porque você entende que para servir a Deus, nós precisamos sacrificar. Por que houve fracasso? Porque não houve sacrifício da primeira vez, não houve sacrifício. Davi agora, ele corrige o erro. Davi, meus irmãos, como eu disse, ele agora ajusta, não é verdade? Os seus pensamentos. Davi, talvez ele fique ali quebrando a cabeça, não é? Durante muito tempo, talvez ele ficou ali quebrando a cabeça, exercitando seus pensamentos, falando: aonde foi, aonde que eu errei, aonde foi que nós fracassamos, até que ele encontra a resposta. E ele faz o ajuste certo. E na segunda tentativa, um grande êxito, grande sucesso. Nesta noite, meus irmãos, eu gostaria que nós, assim como Davi, assim como aquela parábola do filho pródigo, quando a gente está enfrentando alguma crise, quando a gente às vezes enfrenta algum fracasso em alguma área da nossa vida, eu acho que é o momento para a gente refletir, é o momento para a gente parar, analisar, pensar, ponderar as coisas. Não é o momento para a gente ficar muitas vezes criticando um, criticando o outro, criticando a igreja. Não, é o momento para você parar. Filho pródigo, quando ele chegou no último degrau, lá no fundo do poço, quando ele teve a vontade de comer a comida e as bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada para ele, aí ele parou para pensar, aí ele parou para analisar, aí ele começou a refletir. Aí ele começou a dizer: mas quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Ele não ficou só pensando, ele tomou uma atitude, falou: levantar-me-ei
e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus trabalhadores. Ele entendeu que até os funcionários do pai dele tinha regalia, tinha comida, tinha sustento, tinha um bom tratamento, e ele agora falou: olha, para mim basta, e eu aceito ser até um trabalhador, um jornaleiro do meu pai. Então é um momento da nossa vida que nós precisamos refletir, nós precisamos analisar, nós precisamos ponderar a nossa vida e começar a entender aonde nós estamos errando o alvo, aonde nós estamos ficando por fora, e nós precisamos fazer os ajustes. Quando nós fazemos o ajuste, a vitória vem em consequência, o sucesso vem em consequência. É aí que o céu se abre ao nosso favor. Então nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar neste momento, nós vamos falar com Deus, nós vamos levantar um clamor a Deus. E é momento também de você refletir, pensar, analisar. É o momento, meus queridos, de nós deixar de lado a nossa vontade própria, e nós começarmos a fazer a vontade de Deus. Você sabe que o pecado de Adão foi esse, o pecado de Adão e Eva foi esse. Quando Deus falou para eles: olha, vocês podem comer de todas as árvores que há no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia que comer, certamente morrerá. O que era isso? Uma prova. Deus queria testar, Deus queria provar a obediência de Adão e Eva. Deus queria saber se Adão e Eva iam optar por fazer a vontade de Deus, seguir os mandamentos de Deus, ou se eles iriam optar por fazer a sua vontade própria. Irmãos, servir a Deus não é do nosso modo, não é também do meu modo. Servir a Deus é do modo de Deus. Para servir a Deus não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, não é da nossa vontade, é fazer a vontade de Deus. Jesus falou assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Quando nós optamos por fazer a vontade própria, o que acontece é fracasso, tristeza, lamento, choro, morte, é o que aguarda. Não vale a pena, não vale a pena essas coisas. Nós vamos agora neste momento falar com Deus. Feche seus olhos agora, vamos falar com Deus neste momento agora. Eu creio que esta palavra ministrou ao seu coração, ministrou ao meu coração. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo, Ele quer nos ajudar a entender, Ele quer nos ajudar muitas vezes a corrigir rotas na nossa vida, que tem nos levado para o fracasso e a derrota. Fale com Deus neste momento. Comece a sua oração. Não espere só para o pastor. Comece a sua oração. Soberano Deus e maravilhoso Pai, Senhor, neste momento agora, Pai, mais uma vez, nós agora, Senhor Deus, chegamos diante, Pai, da Tua presença gloriosa. Aqui estamos, Senhor Deus, para nesse instante agora, Senhor, pedir a Tua ajuda, Pai,
E o Senhor nos ajuda, Senhor Deus, a entender, Senhor, muitas vezes aquilo que está, Senhor Deus, de errado, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós não queremos, Senhor, te servir da nossa maneira, do nosso modo. Nós não queremos, Senhor, fazer a nossa própria vontade. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. Nós queremos, Senhor, te servir, mas servir de acordo com o plano do Senhor, de acordo com os mandamentos do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Pai, nós queremos estar no centro da tua vontade. Nós queremos experimentar, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, a tua boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, que a vitória, o sucesso, a prosperidade, Pai, ela está no centro, da tua vontade. Por isso, neste momento agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender, Senhor Deus, o que está errado. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender, nos ajuda, Senhor, a fazer os ajustes, ó Pai, certo em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos te servir, nós queremos estar 100% na vontade de Deus, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, que às vezes uma só área da nossa vida, às vezes é suficiente, Pai, para nos conduzir ao fracasso, para nos conduzir à derrota. Por isso, neste momento, Pai, nós te pedimos agora, Senhor, ajuda agora, Senhor Deus, o teu povo, ajuda agora os teus filhos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a corrigir, nos ajuda, Senhor Deus, a ajustar as nossas vidas, os nossos pensamentos, Pai. Nos ajude a alinhar os nossos pensamentos com a tua palavra, com a tua vontade, Senhor Deus, neste momento agora, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, estende as tuas mãos poderosas sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre o teu povo neste momento, Pai. Vai agora fortalecendo, vai agora, Senhor Deus, levantando agora as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, aqueles que às vezes estavam, Senhor Deus, desanimados, aqueles que estavam pensando em voltar atrás, aqueles que estavam pensando em desistir. Senhor, neste momento agora, venha levantar, venha fortalecer, venha neste momento agora, Senhor, renovar, venha renovar as nossas forças, venha renovar o nosso ânimo. Venha neste momento, Pai, renovar, venha multiplicar agora, Senhor, o nosso vigor. E a partir deste momento agora, Senhor, em nome de Jesus, haja uma mudança, Pai, haja uma transformação. Nós também queremos nesta noite corrigir, nós queremos corrigir rotas em nossas vidas, nós queremos corrigir erros em nossas vidas, Pai. Nós queremos, Senhor, entrar no caminho, mas no caminho do sucesso, no caminho do êxito, no caminho da vitória, no caminho da bênção, no caminho do melhor de Deus. Por isso, neste momento agora, Pai, em nome de Jesus, vai abençoando agora, Senhor, a tua igreja, vai abençoando agora os teus filhos. Entra neste lar, entra nesta casa, entra nesta família, Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos, nós também não aceitamos a derrota, não aceitamos o fracasso, não aceitamos, Senhor Deus, o lamento, a tristeza, o choro, a morte, o espírito de morte, entrar em
em nossas vidas, entrar em nossas famílias, entrar, Senhor Deus, em nossa vida cristã, neste momento agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai neste momento agora, vai ministrando vida, vai ministrando agora, Senhor Deus, vida, vai ministrando cura, vai ministrando agora, Senhor Deus, sobre o coração dos teus filhos, o espírito de obediência, Pai, que a partir deste momento, Pai, haja agora um espírito de obediência, que nós, ó Pai, venhamos colocar no nosso coração um propósito de servir a Deus, um propósito, Pai, de estar no centro da vontade de Deus, de fazer o melhor para Deus. Que nós venhamos entender que para servir a Deus envolve sacrifício, que nós estejamos dispostos, Pai, a pagar o preço pela nossa vitória, a pagar o preço para sermos um vencedor, a pagarmos o preço para sermos vitoriosos, ó Pai, em nossas vidas cristãs. Soberano Deus, o Espírito Santo vai ministrando sobre os teus filhos, vai ministrando sobre o teu povo. Espírito Santo, ministra agora sobre estas vidas agora, vai sobre esses corações agora. O Espírito Santo vai derramando agora desse Espírito de santidade. Levanta aqui uma igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa, sem mácula, nem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas levanta aqui uma igreja santa, um povo santo, um povo zeloso, um povo cheio de boas obras, Senhor, um povo disposto a andar no centro da vontade do Senhor. Vai levantando aqui, Senhor, um povo, Pai, disposto, um povo cheio de boas obras, um povo cheio, Senhor, de boa conduta. Pai querido, em nome de Jesus, levanta aqui uma igreja cheia do Espírito Santo, Senhor. Oh, soberano Deus, prepara esta igreja para um avivamento, Pai. Nós queremos aqui, Senhor, um mover do teu Espírito. Nós queremos, Senhor, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja, Pai, aonde os dons do Espírito Santo venham a fluir, aonde o teu poder venha a manifestar, aonde a tua virtude, Senhor, venha a operar. Nós queremos aqui, Pai, uma igreja aonde o teu poder, a tua presença venha a manifestar, Senhor, de uma maneira gloriosa. Nós ansiamos pela tua presença, nós queremos a tua presença, nós clamamos pela tua presença, nós clamamos pelo teu Espírito, nós clamamos pelo mover do teu Espírito. Nós reconhecemos que sem o teu Espírito Santo nós nada podemos fazer. Portanto, Espírito Santo, vai convencendo agora corações. Espírito Santo, vai mudando agora corações. Espírito Santo, vai unindo agora os nossos corações. Espírito Santo, a fazer a tua vontade. Espírito Santo, ensina esta igreja a andar no amor, ensina-nos a andar no Espírito, ensina-nos a sermos fervorosos no Espírito. Ensina, Senhor, a tua igreja, Pai, no caminho, Senhor, que nós devemos seguir. Deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Convido o Espírito Santo para operar na sua vida. Abra o seu coração. Abra o seu coração, é um momento de tratamento. O Espírito Santo, nesta noite, Ele está trazendo cura.
cura interior. Ele está curando agora a nossa alma, o nosso interior. Neste momento agora o Espírito Santo está destruindo agora todo sofisma, todo raciocínio falso, todo engano, toda mentira, vai caindo por terra. Neste momento agora deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Soberano Deus, nós apresentamos agora, Senhor, todos estes nomes, Pai, nomes de pessoas, nome de famílias, pessoas que precisam de um milagre, pessoas que precisam de uma cura, pessoas que precisam, Senhor, de uma bênção, Pai. Venha visitar, venha agora alcançar aonde estiver, aonde essas pessoas estiver, Senhor. Visita agora, Pai, este homem, Senhor, o Senhor Antônio, que vai fazer uma cirurgia, Senhor Deus, da manhã. Pai querido, seja com ele, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós concordamos agora que venha ser uma cirurgia bem sucedida, que o Senhor venha usar essa equipe de médicos como instrumento, Pai, nas tuas mãos, para trazer a cura para os teus filhos, Pai, para o teu filho. Neste momento nós também apresentamos agora todas as pessoas, Pai, todos agora, Senhor, que estão aniversariando, que vão fazer aniversário. Senhor Deus, visita, abençoa agora, que as tuas mãos poderosas esteja agora, Senhor Deus, sobre estas vidas agora, Pai, em nome de Jesus. Nós agora abençoamos, que o Senhor venha abençoar, multiplicar, acrescentar os seus anos de vida sobre a terra, que sejam anos de vida, de paz, de saúde e de prosperidade. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor neste momento. Aleluia, aleluia.